Oi, eu sou 005, ou 5 você pode me chamar como quiser, e seja muito bem-vindo ao 12º episódio do Diário de um Nerd Moderno, o meu podcast onde eu falo sobre coisas do mundo nerd, cultura pop, falo sobre produtividade, rotina, um monte de coisa de desenvolvimento pessoal também. E nesse episódio eu vou falar um pouco sobre academia. Ó, academia. É, moleque, mas eu não tô fazendo academia não. O que importa é que nesse episódio eu vou falar sobre academia, vou falar um pouco sobre calistenia, outros esportes, algumas coisas que eu tenho reparado sobre físico de academia por aí, né, também. Então, esse episódio talvez, eu não sei quanto tempo vai durar, né, que eu sempre falo essas coisas antes de começar, e o último episódio eu falei, vai ser um episódio curtinho. Foi curtinho nem ferrando, nem lascando, foi um episódio longuíssimo. Mas enfim, o que importa é que todas as minhas redes sociais vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Eu tô em todos os lugares que você puder imaginar. Tanto que se você estiver ouvindo esse podcast, saiba que eu tô também no YouTube, o canal Diário de um Nerd Moderno. E se você estiver ouvindo no YouTube, saiba que eu também tô no Spotify. O link vai estar na descrição ou no comentário fixado. Tendo isso em mente, vamos começar o nosso episódio, claro, com o nosso queridíssimo, apontando no lugar errado, queridíssimo notebook aqui com os tópicozinhos que a gente vai conversar. Vamos falar primeiro sobre calistenia versus academia. Para quem não sabe, é, é bem interessante falar sobre calistenia e academia, porque esses episódios, esses esportes, eu vou dizer assim, essas atividades físicas, elas são realmente muito comuns hoje em dia. É muito comum você achar alguém que faz academia ou achar alguém que faz calistenia, e principalmente é interessante ver o quanto a mentalidade dessas pessoas dos dois lugares são diferentes e como o pessoal se diverte de formas diferentes com isso. Os vídeos sobre calistênicos ou sobre a galera que treina, né, na academia é totalmente diferente. Então eu acho que é muito legal trazer essa conversa aqui para vocês. Começando por, só para quem não sabe, o que é calistenia? Calistenia é você fazer exercício físico com o seu próprio corpo. O que significa que você não vai usar pesos, você não vai usar esse tipo de coisa. A galera geralmente usa barra ou usa bancos, né, para poder fazer vários movimentos. Que é aqueles, por exemplo, eu não sou bom de calistenia, né, mas por exemplo, fazer paradas de mão, fazer flexão de braço aqui na barra e várias outras coisas que são muito mais difíceis. Então, tipo, é muito comum, por exemplo, uma pessoa calistênica ficar só com uma mão assim virado de ponta cabeça, com o pé pra cima, porque a pessoa é muito boa. Então é muito comum você achar a gente fazendo isso. Agora, quem faz academia, meu irmão, isso não é fácil não. Eu acho que eu nunca vi alguém que faz academia sem fazer calistenia, fazendo parada de mão com uma mão só. Eu acho isso bem difícil, na verdade, mas é algo de se pensar. E, cara, calistenia e academia é realmente muito bom. Qualquer esporte tem seus benefícios, né? Eu acredito que principalmente a autoestima deve ser o que pesa mais em fazer qualquer esporte, porque antes de fazer academia, lembrando que eu saí tipo há uns 5, 6 meses, tá? Só pra deixar claro. Mas antes de fazer academia, eu fazia vôlei, então eu sempre fui um cara que corria bastante, assim, eu curtia muito jogar vôlei, inclusive eu fiz um podcast inteirinho sobre esportes aqui pra vocês, então realmente foi bem bacana, assim, pra mim foi bem interessante, mas é aquilo, né? A gente fica pensando sobre. Cara, o físico em todo esporte ele é muito diferente, né? E principalmente quando a gente vê alguém que fala sobre esporte, ou treino na academia ou calistenia, a primeira coisa que chama atenção é o corpo. É inevitavelmente, né? Depois vem a habilidade, os pesos e as características mesmo de cada esporte específico. Então, quando a gente vai olhar, porque geralmente assim, quem faz academia tem aquele corpo mais cheio de massa, assim, e mais definidão, maior. Quem tem calistenia é um físico, um shape um pouco mais definido, mas também mais curto, né, menor. E quem faz outros esportes é muito relativo, né? Porque depende muito da alimentação da pessoa, a frequência que faz o esporte. Eu, por exemplo, fazia 2 vezes por semana.
comia que nem um pedreiro, né? Eu não sei como eu comia tanto, cara, quando eu fazia vôlei, porque é realmente inacreditável. Comia uns pratão de pedreiro assim, não engordava. Eu fico, caraca, eu era muito bom. Saudades daquela época, inclusive. Mas, uma coisa muito interessante também de comentar, quando eu comecei a fazer academia, eu fiz academia ano passado, e aí eu saí, né, porque eu estudar para vestibular, essas coisas, né, gente? A gente precisa estudar, né? É melhor ter o quê? Um bíceps grande ou uma mente grande? Pensa nisso. Pensa nisso. Mas falando sério agora, eu saí da academia já faz um bom tempo e a primeira coisa que eu senti depois que eu fiz o primeiro treino é que abriu um buraco no estômago que, mano, o tanto de comida que você come, cara, depois você entra na academia, o seu estômago fica gigantesco. Eu não sei como que isso acontece, tipo, por que isso acontece, mas só acontece. É muito louco isso. É algo que faz realmente a gente pensar muito, porque tem muitas particularidades assim, né? E hoje em dia o que eu faço, na verdade, seria uma calistenia, baixo orçamento, baixo talento, baixa habilidade, não, tô brincando. Mas hoje em dia eu treino em casa, então eu comecei a fazer, sei lá, flexão, abdominal, essas paradas. Tô até pensando em fazer um vídeo mostrando tipo uma evolução de 30 dias, saca? Eu acho que seria bastante interessante, saca? Saca? Que gíria é essa, saca? Tá ligado, menor? Paulista na área, irmão. É nós. Ah, não, nós é galera carioca que fala, né? Que fala, tá ligado, né, mano? É nóis. Gente, isso daqui é só uma zoeira. Eu acho que eu me perdi na linha de raciocínio aqui. Mas enfim, eu faço exercício em casa, né? Eu faço bem assim. Fazia regularmente, 2, 3 vezes por semana, paro, volto e a gente fica nessa zoeirinha aqui entre nós. Mas eu sinto uma melhora muito grande. Eu não sei vocês, eu não sei se isso é porque é costume ou se é porque eu cresci, né, já numa época da internet, onde as pessoas sempre falam sobre o cuidar de você mesmo. Então, cuidar do seu físico, cuidar da sua mente. E eu faço exercício não por cuidado, assim, só por cuidado. Não por cuidado, né? Mas é mais uma questão de eu me sinto bem fazendo exercício. Parece que quando eu não faço eu sinto falta, saca? Saca não, sabe? Oh meu Deus do céu, que ódio de falar saca, cara. Eu não sei que gíria é essa que tá entrando aqui na minha mente toda hora. Mas o que importa eu, cara, se eu não faço exercício, eu me sinto muito estranho. Porque é tipo como se alguma coisa estivesse errada ali, fora da rotina que eu mesmo me estabeleci pra fazer. Então, e além disso, todo mundo sabe, fazer exercício tem um monte de vantagem diferente. Cara, você simplesmente dorme melhor, você tem uma autoestima melhor, e nem é pela questão da mudança do seu corpo, né? Por causa que fazer exercício libera endorfina, que é uma, se eu não me engano, é endorfina, que faz com que você fique feliz, satisfeito ali depois de você terminar o seu treino, né? Claro, tem as mudanças no corpo, né? Porque principalmente, você acha que esse braço aqui se conseguiu sozinho? Nossa, isso é muito idiota, né? Ó, mas enfim, o que importa é que as mudanças que vão acontecer no nosso corpo faz com que a gente seja mais bem visto por a gente mesmo, assim. E é muito louco, porque geralmente, quando você vai ver pessoas que estão um pouco com problemas de autoestima, geralmente são pessoas que não fazem exercício. Ou são pessoas que fazem exercício há muito tempo, já são grandes e acham que na verdade estão pequenas. O nome disso é vigorexia, se eu não me engano, inclusive. Que é você se olhar no espelho, você ser fortão e achar que você é fraco. Isso é um problema. Pessoal, se cuidem, por favor. E conversar sobre academia, exercício, saúde mental é uma coisa muito difícil, porque todas as coisas meio que se entrelaçam e começam a se combater juntas. Porque se você tem algum problema, algum transtorno, é muito comum você ouvir um psicólogo te recomendar fazer exercício, treinar, né, na academia e esse tipo de coisa. É uma coisa que realmente ajuda a nossa mente, né? É muito doido pensar nisso, quanto você fazer exercício ajuda em tudo. Eu sinto que quando eu faço, os dias que eu faço exercício e vou estudar logo depois, cara, eu sinto que compensa totalmente, sabe? Aquele tempo ali, sei lá,
aquela meia horinha que você passou fazendo exercício 1 hora, e depois você vai em uma sequência de estudar 2 horas, 3 horas direto, você se sente mais focado, presta mais atenção nas coisas. Então eu recomendo que todo mundo faça exercício aí. Se você não tem tempo, gente, faz parte, né? Cada um sabe da própria rotina. Se não tem tempo agora, não tem que fazer. A gente vai ter que arrumar tempo depois. Mas fazer exercício pra mim é maravilhoso. Se eu pudesse, faria todos os esportes assim que todo mundo conhece pra poder, mano, fazer de tudo ali, porque eu gosto bastante de esporte. Eu não pratico tantos assim, e eu não sou muito fã de futebol, né? Mas tirando isso, eu gosto de muitos esportes diferentes, então eu praticaria muita coisa diferente. Hoje eu estaria fazendo academia, se não fosse a questão, né, de estudar, porque o foco sempre vai ser estudar para passar numa faculdade, né, e viver uma vida confortável e, se Deus quiser, ficar rico aí, né? Porque a gente vai ficar. Nós, escuta o que eu tô falando, eu vou ficar rico. Mas outros pontos que a gente tem, a gente já falou benefícios, existe a questão da desvantagem de fazer tanto calistenia quanto academia. E isso é uma coisa que eu fui só percebendo com o tempo, assim, porque eu achava que era uma vantagem, mas na verdade é uma desvantagem. A da academia eu meio que já falei pra vocês, parece que abre um rombo no seu estômago, então eu lembro que quando eu fazia academia eu sentia que na real parecia que eu não estava evoluindo, mas era só impressão mesmo, porque eu evolui bastante. Eu lembro que meu braço estava grande assim, estava definidinho, mas o que me chocava era que, cara, eu comia acho que o dobro do que eu comia antes de entrar na academia. E hoje eu não como o que eu comia antes, na real eu diminuí um pouco pela questão da academia, mas eu ainda percebi que eu como bastante. Eu amo comer, nunca vou deixar de comer, nunca deixe de comer, porque, mano, é maravilhoso. Se você tem a oportunidade de atacar a geladeira, ataque, entendeu? Estou te influenciando a roubar a comida da sua geladeira. Não, brincadeiras à parte, mas é sério, gente. Comer realmente não. Mano, melhor coisa da vida, assim. E é muito doido pensar que. Aqui, ó, outro tópico. Dá pra. Acho que não dá pra vocês lerem, né? Eu vou colocar bem grandão aqui, deixa o like aqui em qualquer momento do podcast. Eu vou deixar no próximo podcast. Deixa o like aqui, pessoal. Mas enfim, eu já tive muitas expectativas em relação às duas coisas, tanto a calistenia quanto a academia. Só que eu acho que quando você faz exercício em casa, você treina em casa, você dá um twist aqui na sua mente que melhora muito a questão que é você não ficar se cobrando. Porque quando você está na academia, você treina com, sei lá, dezenas de pessoas ali no mesmo lugar. Então você fica olhando o físico delas, fica pensando, cara, eu quero ficar assim, eu quero ficar assim. Só que você não tem que ficar assim. Entendeu? Você só tem que, pô, treinar lá, fazer o negócio dar certo, fazer as paradas direitinho pra poder ir evoluindo. Então se você não treina, pensando em você e sim pensando, nossa, eu quero ficar com aquele físico, você não vai ficar com aquele físico, irmão. Não vai. Porque tem muito cara que é fisiculturista, né, que treina em academia, obviamente, e tem a galera também que usa bomba. Você não vai usar bomba, né? Obrigado. Não usamos bomba, não aceitamos quem usa bomba nesse canal, tá bom? E quando você faz treino em casa, é gostoso porque você não fala com pessoas, tá? Apesar que eu gostava de falar com os instrutores da academia. Todos eram meus amigos, mano. Saudades. Saudades. Mas realmente fazer treino em casa é muito bom porque, pô, você vai fazendo no seu próprio ritmo. Se você sente que tem alguma coisa errada ali, você mesmo se corrige pesquisando. Eu acho que isso é muito legal porque é uma parte mais autodidata de você mesmo ficar ali na sua paradinha, pesquisando as coisas, aprendendo sozinho ali. Por mais que eu goste de sala de aula, pessoas, professores ali para aprender, eu sinto que eu aprendo muito, muito fazendo o exercício ali, fazendo essa parte prática. Eu acho que a gente deveria ter mais esse negócio de incentivo a treinar em casa mesmo, né? É realmente algo importante. Cara, eu acredito também que tem muito uma questão de mentalidade, né, na hora de você treinar, porque os seus objetivos, tanto na academia quanto na calistenia, são muito diferentes. A gente tem que ter muito isso em consideração, né? Porque na academia é o quê? Pô,
Eu vou treinar ali pra ir pra praia, ficar o quê? Gostosão. Não, cê é louco. Mas na calistenia já é uma parada mais tipo consciência corporal, força. Então você conseguir, pô, ficar assim, ó, eu diria meio ficar assim em relação ao chão, só que esse daqui é seu dedo, esse todo aqui é seu corpo. Aí esse daqui é só uma mão. Eu não sei se deu pra entender o que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que deu pra entender, né, pessoal? Vocês são inteligentes, deu pra entender. O que importa é que os objetivos são muito diferentes. E, mano, vou ser sincero com vocês. Um outro tópico que eu até anotei é qual dos dois eu prefiro. Isso é muito difícil, porque eu acho que tem momentos. Existem momentos que é melhor você treinar em casa, até porque treinar em casa, em algum momento você vai chegar no limite. Não tem como você ficar com shape de academia treinando em casa, porque, pô, você não vai estar pegando peso, né? É uma parada mais calistênica. A não ser que você tenha uma academia em casa, aí você tá roubando, entendeu? Mas o que importa aqui, o ponto principal, é que existem momentos para cada um. Eu acho que quando você tem mais tempo livre no seu dia, você está mais disposto a cuidar mais da sua saúde, treinar mais por saúde, por estética ou para atingir alguma coisa da sua cabeça, não sei, aí vale a pena focar na academia. Ou visitar um psicólogo, né? Ir para uma terapia talvez valha a pena, não sei. Só uma sugestão aqui, né, gente? Não sei de nada. Então é algo realmente da gente pensar assim, cara. Será que tá valendo a pena isso aqui que eu tô fazendo? Será que compensa mesmo? Porque muitas vezes não compensa fazer. Que medo. Às vezes não compensa fazer. Oh, obrigado. Ó, eu vou pausar e os cachorros vão latir de novo. Então, continuando. Não latiram. Oh, yes! Então, vamos lá. Eu perdi o fio da meada agora. Obrigado, cachorrado. Ah, não. Qual que eu prefiro, né? Então, atualmente eu faço exercício em casa, uma flexãozinha, pô, abdominal. Mas não dá pra realmente fazer nada além disso. Muito, nossa, eu vou ficar cheio de academia. Não dá pra esperar coisas tão grandes assim. Até porque são objetivos diferentes, momentos diferentes de vida. E eu acho que hoje, se eu pudesse voltar pra academia, eu voltaria. Só que com uma rotina já pré-estabelecida ali. Já ia criar uma rotina para poder seguir a forma que eu já tô seguindo, né? Que eu tô fazendo os meus estudos, eu tô gravando os vídeos, até porque eu tento encaixar esse negócio de gravar vídeo pra internet na minha rotina de estudos. E não é estudo só de um lugar, é estudo de 2 cursos, 3 cursos e escola, um monte de coisa diferente. Graças a Deus eu só estudo, eu não trabalho. Isso daqui não é trabalho. Isso daqui não é trabalho não, tá? Isso daqui é coisa de vagabundo. Não, brincadeira. Não, não posso falar. Às vezes eu esqueço que eu não tô com os meus amigos, eu não posso falar essas coisas na internet, né? Não, gente, mas eu não acho isso não, tá? Influencer é um trabalho também. Mas no meu caso eu faço por hobby, porque eu gosto muito. E se der certo em algum momento, esse daqui seria tipo o meu plano D, entendeu? Se tudo der errado, eu vivo como um micro-influenciador de TikTok que ganha. Quanto seria o valor mínimo pra retirar do YouTube? Acho que deve ser tipo US$ 50, né? E eu vivo com US$ 50 por mês. Fechou a vida. Já era. Eu tô me perdendo muito do tópico do vídeo, né? Mas isso é muito de questão de mentalidade, né? Que eu tava conversando com vocês. Porque o objetivo tá diretamente relacionado com a mentalidade que você tem sobre o exercício que você vai fazer. Então, a mentalidade em relação ao tipo de exercício que você quer fazer e o objetivo que você quer conquistar. Falei muito bonito, tá? Você já pode usar minha frase do Enem aqui, filósofo 005, né? O maior de todos. Mas, cara, isso é muito real. Tipo, a sua mentalidade muda muita coisa, assim. O que você pensa, o que você quer atingir, muda completamente a sua forma de fazer exercícios. Porque eu percebo que tem pessoas ao meu redor que fazem esportes e tem o objetivo de ficar com o corpo o quê? Definidão, mas tem gente que faz academia e só tá lá, pô, eu preciso não ser sedentário, entendeu? Então é muitas coisas diferentes que estão nesse mundo. E existe principalmente o lado ruim, né? Que eu não falei até agora, tava enrolando um pouco para chegar,
que é, né, realmente a maior questão de todas, a comparação com as redes sociais. A gente já ouviu falar muito desse assunto. Eu não sei se você que é mais, pode ser mais velho, esteja vendo esse vídeo, já ouviu falar ou não, mas o pessoal da minha idade sempre escuta falar sobre isso, sobre a comparação que a gente faz com as redes sociais, com o Instagram principalmente, porque o Instagram, pô, ninguém que vai estar, sei lá, com um shape gordinho e depois que entrou na academia vai postar a foto, a não ser que poste um antes e depois, todo bombadão, preenchido de suco aqui no braço e na veia inteira, né? Porque realmente não. Aí fica realmente complicado. Então a gente tem muito essa questão da a imagem, né, que o Instagram passa, que é a imagem que a gente tem em relação ao Instagram, e é algo que tem que pensar muito, cara. Porque eu até tô limitando a quantidade de tempo que eu fico no Instagram, me auto-policiando pra isso, porque, pô, é inevitável. Você vai ver um monte de gente forte o tempo todo, né? Dependendo de quão mal é o seu algoritmo com você. Então você ficar vendo uma pessoa forte o tempo todo, toda hora alguém forte, alguém com uma vida perfeita, alguém rico, alguém que cursa medicina e, sei lá, mora com os pais, mas vai para Miami no final de semana. Fica muito difícil de você manter um ritmo ali, uma sequência, um esforço com você mesmo, porque você vê, pô, tem tanta gente que é melhor do que eu, por que que eu vou me esforçar se eu nunca vou conseguir chegar a esse nível? E você não precisa chegar a esse nível. Isso é uma coisa que eu, cara, eu levei, assim, eu lapidei até eu conseguir entender que, pô, você não é todo mundo. É a frase que as mamães, né, maravilhosas desse Brasil sempre falam. Você não é todo mundo, você não é todo mundo, você não precisa se comparar a uma pessoa que não sabe nem da sua existência e que você talvez nem devesse saber da existência dela. Tá bom? Muito obrigado. Depois dessa frase, né, eu vou até que finalizar o episódio, mas isso é muito real, porque é aquele bagulho, ó, tá até anotado ali, ó. Vou ler exatamente como está o tópico aqui. Não se iludir com os corpos da internet. A gente não tem que se iludir com o corpo dos outros na internet, até porque cada um é cada um. Por exemplo, eu fazer o meu braço assim, pô, nossa, nossa. Eu posso até estar forte aqui e tudo mais, né? Mas, cara, você não vê como é a minha rotina, você não vê as coisas que eu faço, você não vê como é a minha vida, você não sabe como eu estudo, você não sabe. Vocês sabem que eu não trabalho, né? Porque eu falei. Mas, pô, você não sabe de nada da minha vida. Você sabe de uma meia hora que eu posto no YouTube toda semana pra poder, né, ter um hobby aqui diferente que não seja estudar. Então, oxi, eu, nossa, até assustei aqui. Então, gente, vamos focar cada um na sua própria vida e realmente. É aquele bagulho, né? Vamos parar de olhar pro outro e olhar pra gente. Eu acho que o mundo, por mais que o mundo seja muito egoísta, tem pessoas que são muito boas e que deveriam ser mais egoístas. Porque você tem que olhar mais pra você, cara. Tipo, aquele corpo não é seu. Então ele não vai ser bom pra você. Eu tô pensando muito nisso porque eu tenho uma questão de, tipo, ficar me olhando e ficar, meu Deus, que tá acontecendo? Você não tem que julgar seu próprio corpo, cara. Não, ninguém deve julgar o próprio corpo desse jeito. As pessoas devem viver a vida delas, serem felizes, fazer exercício se quiser. Se não quiser também não faz. Pô, a gente tá aí pra viver, mano. Não é pra ficar provando alguma coisa pros outros. Agora, tendo isso em mente, eu espero que vocês pensem bastante depois desse podcast aqui. Muito obrigado por me escutar até aqui. Eu sou 005 ou 5, você pode me chamar como quiser. Eu estou disponível em todas as redes sociais que você puder imaginar. E eu tô até no Threads por algum motivo, mas eu tô lá. E lembrando que caso você esteja assistindo no YouTube, Diário de um Nerd Moderno também está disponível no Spotify para você ouvir enquanto lava a louça. E o inverso também, se você está ouvindo no Spotify, saiba que você pode estar vendo meu rostinho lindo aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu vou estar sempre postando no Instagram, avisando vocês quando que vai ser um conteúdo novo, então me siga lá. E um beijo pra você.